Então, eu quero destacar com vocês aqui a observação em que o Nietzsche vai fazer, né, a respeito da relação entre a religião e a moral. E aí, retomando a ideia que eu já afirmei ali com vocês inicialmente, sobre a questão da relatividade, né? A realidade é uma metáfora. Então, o que o Nietzsche vai dizer aqui é que existe uma relação, né? O julgamento moral tem isso em comum com o religioso, o que? Crer em realidades que não são realidades. Então, essa aqui é a primeira, né, o primeiro aspecto que nós podemos destacar. Moral é apenas uma interpretação de determinados fenômenos. Então, se é só que é uma interpretação, essa interpretação está sempre o quê? Ela está sempre mediada pela minha experiência, pelos meus sentimentos, né? Mais precisamente uma má interpretação. Então, não é apenas uma interpretação, é uma má interpretação. O julgamento moral é parte, como o religioso, de um estágio de ignorância em que falta, inclusive, o conceito de real, desconhece o que é real. A distinção entre real e imaginário, de modo que verdade nesse estágio designa coisa que agora chamamos de quimeras. Quimera é uma ideia, é algo que você não consegue definir. É como se fosse uma imagem que aparece diante de você, mas essa imagem ela não é nítida, ela se confunde. Um fantasma. Portanto, o julgamento moral nunca deve ser tomado ao pé da letra. Então percebam aí, né? O Nietzsche está o quê? O Nietzsche está comprando uma briga com uma sociedade que tem na ideia de justiça, na ideia do bem e do mal, fundamentos sólidos para a construção de uma ética, de um costume. Assim constitui apenas um contrassenso. Nós poderíamos parar por aqui. Mas é importante nós entendermos que o Nietzsche não para a sua crítica aqui. Senão nós ficaríamos cair num poço sem fundo, uma negação por negação de todas as coisas, e nós ficaríamos com aquela ideia de que, então não existe, né, uma famosa frase do Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido, né? Mas não é bem assim. O Nietzsche vai, ao longo da sua obra, ele vai mostrando, demonstrando um modo pelo qual o homem pode livrar-se dessa moral que, segundo ele, é uma moral castradora, é uma moral dos fracos, para a liberdade, para a afirmação de si mesmo, né? A Sol também está participando da aula, né, Sol? Enfim, vamos lá. Aí ele volta aqui, né, a dizer: eu não nego certamente que muitas ações tidas como não éticas tenham de ser evitadas e combatidas, assim como não nego que muitas ações tidas como éticas devem ser cumpridas e perseguidas. Então, quando Nietzsche está fazendo essa abordagem ética, abordagem da moral, ele não está, e aqui é por isso que é importante a gente pontuar, né? Talvez entender pouco, mas entender bem, ele não está negando a possibilidade de ações que causam prejuízo. Não é um tudo vale. Por quê? Porque esse homem, quando ele faz a afirmação de si, ele também se reconhece como homem, ele se enobrece, e dentro dessa condição
de super-homem, as suas ações também serão ações, eu não sei se a gente poderia empregar esse nome aqui, mas ações nobres, né? E que não trariam prejuízo ao outro. Então, o Nietzsche está passeando sobre essa possibilidade. E outra abordagem interessante da ética nietzschiana é a questão do bom e mal, bom e ruim. Quando Nietzsche se debruça sobre essa questão, ele vai dizer que são dois conceitos que foram criados para atender a interesses de grupos, tá? Então, um número de pessoas, né, aristocratas de uma certa posse, determinam que determinadas ações convencionam, né, que determinadas ações são boas e outras são ruins. E aí ele vai devagar aqui, né, sobre isso. Como isso se dá? Ele fala: o juízo bom não provém daqueles os quais se fez o bem. Foram os bons mesmo, isto é, os nobres, poderosos, superiores em posição de pensamento, que sentiram e estabeleceram a si e a seus atos como bons. É como eu pratico uma ação e eu digo que essa ação é boa a partir de mim mesmo e não, né, a partir do outro. E aí o Nietzsche vai dizer o seguinte: do pathos, né, da distância, é que eles tomaram para si o direito de criar valores, cunhar nomes para os valores que lhes importava a utilidade, enquanto isso foi útil. Esse ponto de vista da utilidade é o mais estranho e inadequado, em vista de tal ardente manancial de juízos, de valores supremos, estabelece dores e definidores de hierarquia. Então, não é a quem foi empregado a ação, mas é o agente da ação aqui, estabelecendo o que é bom e o que é mal, o que é bom e é ruim, a partir daquilo que ele praticou e, de certa maneira, o agradou ou não.